infelizmente, o Léo Jardim franga bizonhamente, mas quando eu falo sobre isso, é que de fato, ali até o momento que o Vasco estava tendo uma condição de jogo, de controlar jogo, estava tendo até um pouquinho mais da bola do que o São Paulo, o Léo Jardim franga, gente. E quando eu falo do Léo Jardim, eu sempre friso para vocês aqui que ele é um goleiro espetacular, que ele é um goleiro que tem um crédito quase que infinito com a camisa do Vasco da Gama. Mas, infelizmente, hoje ele tomou um gol debaixo das pernas. Não dá pra falar que é defensável, não dá pra falar que é falha. Não, ele tomou um frango. E foi um frango assim, um frango clássico, podemos dizer assim, se tratando do goleiro que ele é e se tratando do chute debaixo das pernas, longe, no meio do gol, foi um frango clássico. A gente pode até discutir, por exemplo, que o passe do Payet foi muito forte para o Hugo Moura e ali naquele momento o Hugo Moura não teve a condição de domínio para poder sair jogando. Então foi um passe, digamos assim, que muita gente pode considerar na fogueira. Mas de fato, dá para falar também da passividade do Maicon na marcação? Dá para falar, mas a verdade é a seguinte, gente. O Léo Jardim, pelo goleiro que ele é, ele não pode tomar um gol dessa forma. Nenhum goleiro de Série A de Campeonato Brasileiro, nenhum goleiro de Série B de Campeonato Brasileiro, nenhum goleiro de Série C de Campeonato Brasileiro pode tomar um gol dessa forma. Um goleiro profissional não pode tomar um gol debaixo das pernas. Acontece, é óbvio. Você vai pegar os melhores goleiros da história, com certeza eles têm algumas falhas assim. Casillas, Buffon, Neuer, obviamente isso deve acontecer. Mas se tratando assim de você falar de análise de jogo, quem chama o São Paulo para a partida é o Vasco. Porque até o momento o Vasco estava com aquele controle de bola, estava tendo uma boa conversação, digamos assim, entre o seu meio-campo e a defesa, e o São Paulo rouba uma bola ali. Nesse momento, o Luciano vem, chuta e o Léo Jardim aceita o gol. Depois do gol, o Vasco desmorona completamente. Porque, mais uma vez, e aí novamente vou chamar a atenção, que esse é o 7º jogo que o Vasco não consegue vencer. É o 7º jogo que o Vasco da Gama não consegue jogar para vencer. Tá? E eu vou destacar novamente que esse é o primeiro que o Coutinho e o Payet jogaram juntos. E que, obviamente, dentro da cabeça do Rafael Paiva e dos próprios jogadores, ninguém espera que o Léo Jardim vai tomar um frango com menos de 10 minutos de jogo. Isso desmorona o plano de jogo e, inclusive, isso não define que Payet e Coutinho não deram certo. Hoje não deu certo, mas foi por causa deles? Talvez, jogaram mal também. Agora, foi só por causa deles? Creio que não. Hoje, o Léo Jardim frangou, naquele momento que ele franga, o Vasco desmorona. Aí o Vasco volta a um problema que não tem nada a ver com o Payet e com o Coutinho. É um problema que o Vasco vem tendo há muito tempo, há pelo menos 4, 5 jogos. Pelo menos desde a partida contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Quando o Vasco da Gama tem com o Rafael Paiva uma ideia de jogo dele trazer o Léo Jardim saindo para jogar. E claramente o Vasco não se adaptou a essa saída curta. O Vasco começou a tentar jogar de uma forma que lembra, obviamente, e é impossível da gente não falar sobre o Fernando Diniz, lembra, obviamente, essa bola mais curta, essa bola que tem risco, só que o Vasco claramente não tem jogadores de qualidade para fazer essa saída de bola, o Vasco claramente não está adaptado a essa saída de bola, e toda vez que o Vasco vai fazer essa saída de bola em curto espaço, o Vasco comete erros. Eu vou lembrar aqui do jogo contra o Juventude, o jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, já vem acontecendo isso também. O Sforza errou 3 bolas seguidas, entre outras oportunidades. Fazer primeiros tempos ruins, fazer primeiros tempos onde o Vasco começa baixo, onde tem desatenção, onde está sempre correndo atrás do resultado, infelizmente é uma marca do trabalho do Rafael Paiva. E aí, mais uma vez, hoje o Vasco tomou o gol, não conseguiu fazer essa saída curta. O Vasco tem 2 problemas grandes de lacuna no elenco, e isso aí não é só um problema do Rafael Paiva, isso é um problema de montagem que vem lá do início da temporada, mas também passou por essa segunda janela. Repito, o zagueiro para jogar ao lado do João Vitor e também um volante para jogar ao lado do Hugo Moura. Porque fica nessa lacuna, aí é sempre assim, o Maicon joga, o Maicon não presta, quem presta é o Léo. Aí o Léo entra. O Léo não presta. Quem presta é o Maicon. É sempre um é melhor que o outro. Sempre quem tá no banco é melhor que o outro. E a mesma coisa acontece quando a gente está falando do Matheus Carvalho e do Sforza. A mesma coisa. Esses 2 jogadores, dentro do sistema defensivo, eles não vêm conseguindo, esses 4 jogadores, digamos assim, não vêm conseguindo preencher 2 lacunas, que é o jogador para atuar ao lado do João Vitor e o jogador para atuar ao lado do Hugo Moura. Eu já falei aqui também algumas vezes que eu não gosto dessa saída de bola porque o Vasco não tem condições de fazer essa saída de bola.
Eu gostaria muito que o Vasco fizesse como fez o Fluminense em 2023, como fazem os grandes times do mundo. Eu quero que o futebol seja bem jogado, seja bem praticado. O Vasco não tem material humano para isso. E sabe por que o Vasco não tem mais material humano para isso? Além do próprio sistema defensivo, das próprias individualidades, porque o Vasco perdeu também 2 jogadores que eram muito interessantes para essa saída de bola, que talvez estivesse na ideia do Rafael Paiva e que claramente não está se desenhando como uma forma correta. O David, que muitas vezes conseguia segurar essa bola lá na ponta esquerda, porque ele faz muito bem a parede, ele sustenta a posse, e do lado direito o Adson fazia exatamente a mesma coisa com funções diferentes. O Adson vinha, descia para dar apoio ao Paulo Henrique, conseguia carimbar a bola, conseguia trazer com a velocidade dele também uma companhia maior e melhor dentro desse meio campo. Eram 2 jogadores que tornavam o Vasco mais dinâmico. Se liga nesse recado da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, cupom PEDROSA10 para você ter 10% de desconto lá na Simples Reserva. É só apontar sua câmera para o QR Code que fica passando aqui ou clicar no link da descrição. Depois que o Vasco perdeu esses 2 jogadores, o Rafael Paiva claramente não conseguiu encontrar uma equipe do Vasco da Gama decentemente. E isso também é aliado, é claro, na minha visão, ao erro dele de colocar o Maicon na direita e o João Vitor na esquerda. Tanto é que quando ele troca esses 2 jogadores, e é um erro que ele já tinha cometido, inclusive antigamente, mas claramente o João Vitor funciona muito mais do lado direito, porque ele é veloz e porque ele consegue acionar o Paulo Henrique. Inclusive, o melhor momento do Vasco no primeiro tempo foi quando o João Vitor fez isso, acelerou esse passe, acionou o Paulo Henrique e o Paulo Henrique conseguiu encontrar o Felipe Coutinho e o Felipe Coutinho perdeu o gol. E o Maicon é um jogador que tem muita dificuldade com a bola no pé. Ele é um jogador que, inclusive, tenta muitas bolas longas justamente por isso. E o fato dele ter uma lentidão maior também dificulta o problema da saída de bola do Vasco da Gama. Mas não são só eles. O Vasco está tendo um problema ali que o Hugo Moura muitas vezes estava fazendo partidas bem acima do esperado. E quando ele não faz partidas acima do esperado, o Vasco sofre nessa saída. O Matheus Carvalho também tem dificuldade para sair jogando. Assim como o Sforza, quando atua, também tem algumas dificuldades para sair jogando. E aí talvez entro aqui também num quesito que eu lamento muito que vem acontecendo, que é a queda de rendimento do Lucas Piton. O Lucas Piton está longe de ser o jogador que foi nos primeiros 6, 7 meses, 8 meses talvez, da temporada do Vasco da Gama. Até agosto, o Lucas Piton, e eu era um dos defensores aqui, fazia uma temporada de jogador que poderia ser convocado para a seleção brasileira. Eu não tenho dúvidas disso. Mas o nível do Lucas Piton caiu demais. E como o Lucas Piton era um dos jogadores, e é um jogador inclusive, que é o segundo jogador que mais participa de gols com a camisa do Vasco, caiu muito de rendimento, o lado do Vasco também, esquerdo, caiu de rendimento. O único jogador que a gente pode citar assim, que não foi mal no primeiro tempo na sua linha defensiva, foi o Paulo Henrique. Inclusive, uma das coisas que eu tenho de crítica ao Paiva é que ele tem flertado com a ideia de usar o Puma Rodrigues como titular do Vasco da Gama. Ele tem flertado com essa ideia. Eu tenho, nos pequenos detalhes, eu tenho sentido um cheiro de que o Rafael Paiva está tentando implantar o Puma Rodrigues como titular lateral direito, titular do Vasco da Gama. Como ele não tinha essa certeza ainda, ele foi lá e implantou o Puma Rodrigues como meia direita, que estava entrando bem até alguns jogos, até defendo isso, mas tenho a plena sensação de que o Rafael Paiva tem uma certa convicção de que o Puma Rodrigues tem que ser o titular da lateral direita. Eu espero estar errado, tá? Eu espero estar muito errado. Porque o Paulo Henrique, sem dúvida alguma, é o titular da lateral direita. É um jogador que tem uma recomposição absurda, é um jogador que fisicamente marca muito mais do que o Pumita, que dá um equilíbrio muito maior para o time do que o Pumita, apesar do Pumita ser até um cara perigoso na parte da frente.
mas eu prefiro muito mais ter um lateral defensivo que pode, vez ou outra, achar alguma coisa, como o Paulo Henrique acha, mas que seja um lateral defensivo comprometido, decente, que consegue cobrir espaço, do que um lateral que às vezes vai lá, faz um golzinho, dá uma assistência e não dá consistência defensiva. Eu espero muito que para o jogo de sábado o Rafael Paiva não pense nem por um segundo em não colocar o Paulo Henrique de titular, porque inclusive quando essa substituição acontece, caso não tenha sido uma questão física, caso o Paulo Henrique não tenha sentido, caso o Paulo Henrique não tenha tido algum tipo de problema mais grave, ela não faz sentido nenhum. Ela não faz sentido nenhum, tá? Porque o Paulo Henrique, assim que ele sai, o Vasco toma gol com 1 minuto de jogo. E assim, eu não posso tentar adivinhar o sexo dos anjos, mas eu tenho certeza que o Paulo Henrique teria muito mais disposição para votar naquela bola ali do segundo gol de São Paulo, que o Lucas Moura arranca e faz o gol, do que o próprio Pumita Rodrigues. O Paulo Henrique é um jogador muito mais consistente nesse sentido e eu espero mesmo que o Rafael Paiva não esteja pensando em colocar o Paulo Henrique no banco de reservas do Vasco da Gama, tá?